Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilha Chama Nanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui com vocês mais uma manhã de quinta-feira. Bom, como vocês viram, eu tô tentando fazer um cenário, uma coisa legal, né? Espero que vocês gostem, inclusive me mandem a opinião de vocês, se vocês gostaram. Tô querendo investir um pouquinho para trazer um trabalho de uma qualidade melhor para vocês nessa quinta-feira que a gente tem sempre aqui para trocar. Eu acho que é importante a gente cuidar um pouquinho mais da imagem, do som. E a opinião de vocês, para mim, sempre é importante, que é a forma de eu saber se eu tô errando ou se eu tô acertando, tá bom? Bom, como toda semana eu costumo falar para vocês, eu gosto de agradecer. Eu não tenho trazido mais nominalmente cada um de vocês, cada uma, cada umes, mas eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, os comentários, os depoimentos que vocês colocam. Tudo isso me traz força, me traz energia e mostra se eu estou fazendo direitinho, né, o meu trabalho, estou cumprindo com o que foi proposto aqui nessa troca com vocês. Tá certo? Bom, continuamos na nossa série falando sobre Ori, baseado no livro Ori, A Cabeça como Divindade, de Pai Márcio de Jagum. E hoje a gente vai falar sobre a loucura, sobre a doença mental, tá certo? Nós já falamos, eu já falei várias vezes sobre Ori, sobre a Djalá, que é a Oxalá, que molda os nossos Oris, né? Ori é a cabeça, para quem está assistindo hoje pela primeira vez. Nós já falamos de Helenini, nós já falamos dos Ajogum, e hoje nós vamos falar da saúde mental, a loucura, a partir da perspectiva da cultura iorubá, tá certo? Para os iorubás, na tradição iorubá, entende-se que a saúde, que é importante a gente refletir sobre a saúde, certo? A saúde, ela é vista como uma forma integral, a partir da integralidade do nosso corpo. Então, é importante que todo organismo, da cabeça aos pés, esteja funcionando bem. E é assim que a gente é visto. Inclusive, se nós estamos doentes, a gente vai olhar o corpo como um todo. Às vezes a gente está com dor de cabeça, mas por que eu estou com dor de cabeça? Pode ser o fígado, ou pode ser algum outro problema. E aí é interessante, porque todas as partes do nosso corpo são importantes para a reflexão, para a observação e cuidado da saúde para a cultura iorubá. Mas de todas as partes, a mais importante é a cabeça, é o ori. De que forma? Ora, se eu tô com problema do fígado, talvez a gente tem que refletir que minha cabeça pode ter me levado a comer algo que me fez mal, ou a beber demais e abalou meu fígado. Se eu tô com o estômago ruim, eu posso ter comido alguma coisa. Então minha cabeça, meu ori me levou a comer algo que me fizesse mal. E por aí vai. Então, onde a cabeça ela é fundamental para a saúde. E a saúde mental é a base para o equilíbrio como um todo do corpo. Porque se eu não tenho uma boa cabeça, lembra, a gente já falou do ori, da escolha do ori. E o que eu acho interessante na cultura iorubá é que todas as reflexões sempre nos leva a assumir a nossa responsabilidade para o nosso cuidado, o autocuidado. E aí é observado alguns pontos, né? Tem 3 tipos de doenças mentais que os iorubá se atentam. Seria a doença hereditária, né? Problema hereditário. Que pode ser
né, a partir da gestação, ou que já vem, né, nós sabemos, hereditário, que outras pessoas na família, a gente herdou isso da nossa família. Então, já tem um histórico de saúde mental na família. Então, considerado o hereditário. Tem os sobrenaturais, que causado por influência da espiritualidade, por feitiço, que pode abalar a nossa saúde mental. E as naturais, aí entende-se as naturais como trauma, um acidente que provoca a doença mental, né? Na verdade. Então, são essas três formas de saúde, de doença mental que são observadas na cultura iorubá, para a partir daí se pensar, se refletir sobre o tratamento. E observa-se que na cultura existia, nós temos no candomblé também, muito, né, o babalossan. Hoje eu acho que é cada vez mais difícil, até porque a gente quase não tem mata o suficiente, é uma tristeza. Mas normalmente o babalossan é o cargo dado às pessoas babá, né, o pai, ou ialossan, que são homens ou mulheres iniciadas para o san, que é a divindade da medicina. A medicina começa com o san, que é o tratamento das folhas, que a partir das plantas e da natureza cuida da nossa saúde. E é até algo para a gente refletir, né? Porque quanto mais a gente destrói o planeta, quanto mais a gente destrói a natureza, mais prejudicado nós mesmos somos no dia a dia. Porque nós eliminamos a possibilidade da cura. Tem muitas plantas que em alguns territórios a gente já não encontra mais. E essas plantas nós utilizamos não só para ingerir, tem muitas plantas que você pode fazer tinturas, como a gente pode beber, pode fazer chá, como nos banhos também. Então, cuida tanto fisicamente, biologicamente, quando ingeridas, como também energeticamente nos banhos. E muitas folhas andam, pelo menos para quem mora no Sudeste, cada vez mais difícil o acesso a algumas plantas. Então, mas já desde a cultura da tradição, desde o início da cultura iorubá, você tinha dois caminhos para se tratar, ou consultando o babalossan, ou consultando o babalaô, que é aquele que consulta os búzios no jogo de búzios, e a partir daí, dessa observação do corpo integral, do ser humano integral, é que se entende qual a raiz do seu problema, qual a raiz da sua doença. Se é hereditária, ou se foi causado por algum trauma, ou se é algo, né, a partir do nosso comportamento, do nosso dia a dia. E o que é interessante, porque é tão importante a gente refletir sobre a saúde mental e a nossa integralidade. A gente observa que hoje a sociedade ela veio cada vez se especializando mais. E aí a gente percebe que tem pessoas, né, várias pessoas na área da saúde. A saúde, na verdade, hoje ela é estruturada de uma forma onde você tem um médico que é especializado só nos dedos do pé, outro é especializado só nos dedos da mão, outro é especializado só em orelha, outro só em olhos. Ora, esses dedos fazem parte de um corpo. Esses olhos fazem parte de um corpo. Essas mãos fazem parte de um corpo. Se nós não observarmos a integralidade e o que realmente provoca, por exemplo, eu tenho problema de coluna, sempre tive. Mas será que eu ando bem? Eu sento direito? Minha cabeça está boa? Quando eu estou muito ansiosa, como que eu me comporto? Como eu posiciono o meu corpo? Percebe que tudo começa na cabeça? De eu ter paciência com o meu corpo, o peso que eu carrego, como eu transporto um peso, por exemplo. Então, talvez o meu comportamento é que levou
talvez, bem provavelmente, o meu comportamento, ou seja, minha cabeça, me levou até o problema de coluna que eu tenho hoje. Por mais que a gente ouça, a gente sempre ouve os mais velhos, olha, cuidado como você pega o peso, olha, cuidado como você senta direito, anda direito. E parece que é apenas uma correção comportamental. É, porém, que leva a você a ter uma boa saúde. E onde é tão importante a gente refletir sobre a saúde mental? É muito interessante, porque nos dias de hoje, se a gente observar com a pandemia, a gente está já há um ano vivendo um semi-isolamento. Não estamos, o Brasil não está vivendo, não impôs em nenhum momento isolamento de fato. Com isso, permitimos o avanço da doença, o avanço do coronavírus. E todo mundo hoje conhece alguém que teve a doença, perdeu alguém, seja da família ou próximo. E todas essas incertezas, e estamos longe ainda de ter uma solução para isso, pelo menos aqui no Brasil. Tem vacina, não tem vacina, o Brasil não participou das discussões mundiais na aquisição, na produção da vacina. Hoje nós não temos certeza de sermos vacinados, todos nós, até o final de 2021. Não temos a garantia do atendimento à saúde. Nós vemos aí nos veículos de comunicação todos os serviços de saúde lotados. Nós já enterramos mais de 200 mil pessoas, estamos chegando a 250 mil pessoas mortas, essas que morreram oficialmente pelo coronavírus, e sem nenhuma perspectiva de cura. E qual a consequência disso? Hoje, recentemente, a OMS sinaliza também que o Brasil está em primeiro lugar na depressão, na saúde mental, né? Na doença mental, que é delas é a depressão, causada por toda essa insegurança, juntando as perdas, o medo de morrer, o medo de perder alguém. Isso está nos adoecendo, ou seja, estamos morrendo, né? Eu falo várias vezes aqui sobre a necropolítica, e uma das consequências é nós estamos nos permitindo, adoecendo, para além do contágio ou não do coronavírus. E Adriana, o que isso tem a ver com estudo sobre Ori, de estudar sobre Ori? Porque a saúde mental é a base para o nosso equilíbrio. E se a gente observar também o comportamento desse vírus, que ataca diretamente o nosso sistema imunológico, tem muito a ver com o nosso estado de espírito também. Né? É sabido que se a gente está deprimido, a gente não fica só emocionalmente deprimido, a gente deprime também o nosso organismo como um todo, e com isso nos tornando suscetíveis, favorecendo no contágio, seja biologicamente, seja na falta de cuidado na hora do contágio, onde você esquece a máscara, ou deixa de usar a máscara, ou não usa a máscara direito, ou relaxa, né, no controle, até porque a gente está há tanto tempo, já um ano nessa incerteza, é muita coisa, E a saúde mental é fundamental para que a gente esteja forte, para que a gente esteja unidos, para que um possa apoiar o outro neste momento e nos próximos que virão. Por isso que é fundamental, e eu sempre procuro trazer a reflexão da cultura, da tradição iorubá para os dias atuais, porque não faz sentido a gente refletir sobre toda a cultura tradicional iorubá e não colocar na prática do dia a dia, porque nós que somos de candomblé, ser de candomblé não é apenas uma religião, vai para além do sagrado. Além do sagrado, do culto a todas as divindades, todos os orixás que nós já colocamos aqui, Ogum, Nyansan, Oxum e tantos outros,
o culto a Ori, inclusive, mas o culto a Ori só faz sentido se eu trouxer isso para o dia a dia. E nós que somos de candomblé, nós que somos de matriz africana, de culturas tradicionais, vai além do sagrado. Impacta de como nós nos vemos e como nós nos relacionamos conosco e com o mundo, como eu cuido de mim, como eu cuido do meu Ori. Então, quando eu trago essa reflexão, na esperança de que este momento de reflexão nos ajude a ficarmos mais fortes, ficarmos mais juntos, né? Para que a gente tenha um Ori fortalecido. Independe se você é da cultura tradicional ou não, se passa pelos rituais ou não, a tradição, o livro, né, nos mostra que o nosso comportamento impacta. Então, como a gente se vê, para que a gente resista a tudo isso e não permitir se deixar levar. E se perceber também, porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se nota, é mais fácil da gente perceber que se não tá bem, de pedir ajuda, de aceitar ajuda. Percebe que tudo tá na cabeça, tudo começa. Os iorubás são muito, para mim, né? Eu sou suspeita para dizer, mas a tradição, para mim, é muito lógica, é muito racional. E me ajuda a refletir, inclusive nos pontos onde eu posso estar errando. Porque para nós, às vezes, é difícil de aceitar que precisa de ajuda. De aceitar ou de reconhecer, de se ver. Porque a gente corre tanto e acaba não se observando. Então, o programa de hoje, eu espero que vocês gostem, que provoque em cada um de vocês, a cada uma reflexão, que possa se observar, se olhar no espelho, de ver realmente de como está e de pedir ajuda se não estiver bem, se notar que seu corpo não está bem, sua mente não está bem. Pedir ajuda e aceitar ajuda. E eu desejo a cada uma quinta-feira abençoada, que se sintam acolhidos, que não se sintam só, que nós não estamos sozinhos. Não importa o físico, né, de ter alguém fisicamente dentro da sua casa, mas nós temos sempre alguém, um amigo, um parente, e que todos nós aqui no Paz e Bem possamos ser uma grande família, que podemos não, já somos uma grande família, que se fortalece, que se apoia, que se ajuda. O fato da gente poder estar aqui compartilhando isso já é algo que nos fortalece. E eu poder acompanhar isso que vocês compartilham, que vocês escrevem aí, os depoimentos de vocês, me fortalece também. Então, que tenhamos todos uma quinta-feira abençoada, de muito amor, de calor no coração, que nos sintamos felizes por estarmos vivos, agradecidos por estarmos vivos e temos a capacidade de resistir, de nos unir, de nos organizar para superarmos juntos essa fase, tá certo? Um beijo grande e até quinta-feira que vem.